as emoções é uma das coisas mais difíceis na nossa vida, depende de autoconhecimento. Então, nunca esqueçam isso na vida de vocês. A coisa mais valiosa que existe não é dinheiro, não é bem material, não é status. A coisa mais valiosa que existe é o autoconhecimento. Porque através dele, somente através dele, vocês vão conseguir administrar a emoção. Então, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que se baseia muito na razão, nos pensamentos. Então, a gente tem que tentar filtrar as emoções, porque diferente dos animais, que eles são seres irracionais, eles não controlam as emoções, né? Já o ser humano, ele tem a capacidade de administrar os seus instintos, porque a emoção é um instinto. Você muitas vezes não percebe que você está ansioso, que você está com raiva, que você está nervoso. Então, assim, descobrir todas essas emoções requer prática, né? Você aprender a olhar para si mesmo. Então, as emoções, elas são frutos do pensamento. Então, como você pensa? Qual é o tipo de linguagem que você usa para pensar, né? Você pensa muito negativo? Você fica se julgando? Você fica julgando os outros? Então, essa é a mania do ser humano. O ser humano, ele tem mania de julgar, né? Então, quando a pessoa menos percebe, ela está tomada por pensamentos negativos, pessimistas, que levam a emoções negativas. Então, a gente tem que aprender a substituir os pensamentos ruins por pensamentos mais otimistas, né? Não é deixar de pensar a realidade, né? Tem realidade que é complicado mesmo, né? Às vezes a gente vive um sofrimento, uma situação difícil na família, um problema. Então, assim, tem coisas que não é fácil. Cada pessoa que tem aqui tem uma individualidade. Então, não existe receita pronta que todo mundo vai poder aplicar a mesma receita. Cada pessoa tem perguntas diferentes, tem coisas, assuntos para solucionar diferentes. Então, por isso que é importante, ao se pensar em trabalhar as emoções, compreender o que se passa na vida de cada pessoa. Então, aí nós temos o ambiente, né? Que ambiente que nós vivemos? O ambiente influencia muito nas nossas emoções. Se a gente tem um ambiente acolhedor, que tem carinho, tem afeto, é mais fácil a gente desenvolver uma autoestima e conseguir se fortalecer em relação às emoções. Então, mas a gente tem que aprender a ter senso crítico também, né? Porque muitas vezes ninguém escolhe o ambiente em que vive, né? Às vezes a pessoa vive num ambiente de negatividade, de muitas brigas, discussões. Então é preciso aí buscar ter resiliência, né? De compreender que isso não precisa fazer parte, né, da vida e fazer parte de um ciclo, né? Porque as emoções, às vezes, elas parecem ser genéticas, né? Então, você pode ver uma mãe, um pai ansioso, uma família que tem muitos problemas emocionais, transmite isso para a criança e, consequentemente, para o jovem.
tá? Outra coisa bem importante, né? A tolerância, né? Controlar o emocional, ter inteligência emocional, requer a gente ter maturidade para tolerar a frustração. Então, assim, tolerar as coisas difíceis, as situações complicadas, não é uma coisa fácil, requer experiência. Quanto mais a gente vai vivendo, melhor, mais a gente vai aprendendo. Então, né, para você ter essa maturidade, não é que você não sinta raiva, não sinta. Uma pessoa com maturidade emocional, às vezes sente tanto, né, tanta raiva, tanto nervoso, quanto uma pessoa que tem descontrole. Só que ela guarda para si, né? Ela sabe o momento certo de expressar o que vai trazer benefícios. E as emoções, elas são, né, elas têm um efeito bumerangue, né? Vocês sabem o que é bumerangue? Que vai e volta. Isso, é um brinquedo que você joga e volta para você, né? Então, a emoção é a mesma coisa. Quando você transmite uma emoção ruim, isso também volta pra gente, né? Então, quando você xinga, né, um colega, briga com uma pessoa, isso volta. O que a pessoa faz? Ela, muitas vezes, ela volta com esses comportamentos. É como se fosse, a gente é um pouco espelho das pessoas. A gente se influencia muito de como as pessoas olham pra gente, né? Então, se a gente transmite coisas boas, essas coisas boas vão voltar pra gente, né? Então, né, uma das coisas que também influenciam as emoções são fatores orgânicos, né? Então, assim, por isso que é bom a gente cuidar da saúde, né? Se alimentar bem, buscar fazer exercício físico, para que a gente produza substâncias do bem-estar. O nosso cérebro, ele possui neurônios. Esses neurônios, eles fazem sinapses entre eles com neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles podem ser substâncias boas, como a dopamina, que traz o bom humor, e substâncias ruins, como o cortisol, que deixa a gente mais triste, mais desanimado. Então, em alguns casos extremos, né, é necessário que a pessoa busque investigar o que está afetando a emoção. Se for uma coisa química, né, ali do cérebro, às vezes, se um sintoma mais leve, através de exercício, uma boa alimentação, já consegue equilibrar. Em casos muito mais graves, um caso de depressão, um caso de transtorno do pânico, uma situação emocional muito forte de ansiedade, em alguns casos é preciso um tratamento psicológico e com psiquiatra, tá? Então, hoje, eu vou separar aqui o próximo slide, né? Aqui eu separei umas figuras, mas eu vou deixar para o final. Aqui, então, autoestima. O principal fator para ter mais controle, né? Ter uma inteligência emocional, é a autoestima, né? Então, autoestima é como nós nos vemos, né? Como você se vê, como se você está em paz com você mesmo. É muito mais do que repetir afirmações positivas. É você compreender, né? E não se deixar afetar pelas complicações, as dificuldades da vida, né? Então, a autoestima é como se fosse a base de tudo, né? Então, não adianta você construir um prédio, né, um castelo, se você não tem um alicerce, né? Então, o alicerce seria a autoestima. Então, muitas coisas interferem nisso, né? Os princípios,
né? Os objetivos, as coisas que a pessoa conseguiu alcançar, as coisas, a força de vontade. Então, assim, a maturidade para ter esse bem-estar depende de você enxergar as coisas como uma aprendizagem, né? Então, tem muitas coisas negativas. Oi? Você gostaria de falar alguma coisa? Não. Pode passar. Então, né, a gente superar, né? Assim, não é que a gente não aconteça coisa ruim acontece toda hora, né? A gente tem um desafio, a gente tem uma pessoa difícil que a gente convive, tem um problema ali, um desafio para enfrentar, né? Então, isso sempre está acontecendo. Quando você tem uma maturidade, uma autoestima, você olha para aquilo como uma diversão, né? Olha, estou aprendendo com isso, é um desafio, né? Você não olha assim com um pessimismo, né? Por que isso só acontece comigo? Por que as coisas nunca dão certo para mim? Você fica se criticando, eu nunca vou melhorar nisso. E aí você cria assim diversos pensamentos que entravam, né, o nosso desenvolvimento. Então existem pessoas que ficam anos sem evoluir e buscar um desafio por medo, por pensar que nada vai dar certo, porque não se sente capaz. Então, assim, sempre ver, enxergar todas as habilidades requer disciplina, né? Então, assim, você ter disciplina é essencial para alcançar, né, o controle das emoções. E, assim, às vezes a gente fica com preguiça, né? É difícil controlar a preguiça, o desânimo, as dificuldades. Mas quando a gente vai equilibrando tudo isso, né? Ali o estado emocional, o bem-estar físico, as relações que a gente tem, e quando a gente vai equilibrando tudo, parece que vai se encaixando as coisas, né? E assim, você perceber o que você é, né? Qual que é o meu defeito, qual que é a minha qualidade, no que eu preciso melhorar. Então, muitas vezes, o ser humano ele é teimoso, né? Ele acha que não tem que melhorar em nada, ele acha que está tudo certo. Então, perceber a dificuldade de ser, né, a gente ser humilde e procurar compreender que a gente nunca vai ser melhor que ninguém, né? Não existe pessoa mais importante que ninguém, né? E a gente compreendendo, né, a nossa maneira, né, de se comportar, né, a gente consegue ver aonde a gente tem que mudar na nossa vida. Atrapalha, parece, também. Pessoas, né? Quantas vezes a gente se pega se julgando, né? Se vê se já está se criticando, se já está criticando os outros. Essa é a mania do ser humano, né? A gente memoriza muito mais o negativo do que o positivo. Se você tem lá 85% de coisa boa, você olha lá para os 15% de coisas ruins, às vezes, que nos fazem decair e nos desmotivar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que perceber no ser humano, né? Só olhar, né, no jornal, por exemplo, né? Qual que são as notícias que dão mais ibope? Né? As coisas negativas, né? São coisas que dão ibope, então coisas positivas nem sempre a gente lembra tão bem, né? Então, assim, do mesmo jeito que às vezes a gente protege um ferimento físico, às vezes a gente se descobre evitando a autorrejeição, né? Então, quando você diz pra você, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não vai dar certo, eu não vou ir bem nos estudos, eu não vou conseguir passar no vestibular, eu não vou conseguir um trabalho, eu não vou fazer isso, nada vai dar certo. Então, o que acontece?
você se bloqueia, né? Então, assim, essa forma de pensar também gera ganhos, porque evita a ansiedade da gente ter que enfrentar o desafio e de ter um esforço mental, né? Então, assim, nada que vale a pena é fácil, né? O que realmente vale a pena é muito difícil. Então, é complicado ser feliz. É complicado controlar as emoções. Requer muito monitoramento, né? Você tem que ficar se observando o tempo inteiro e compreender que os pensamentos ruins, as fases difíceis, elas aparecem, mas são apenas situações. A gente não tem que generalizar por causa de uma situação, de um problema, de um trauma. A gente não tem que generalizar aquilo como a vida toda, né? Então, a gente tem que ir aprendendo que fases passam, né? Então, se você vive uma fase difícil, pense que isso vai passar. Você vai lutar com aquilo, né? E vai passar. Às vezes dura 1 mês, 2 meses, às vezes, né, não se sabe o tempo, mas vai passar, né? E a gente tem que aceitar o momento em que a gente vive e tentar lutar para que a gente consiga desenvolver o bem-estar nas nossas vidas, né? Então, assim, a rejeição, né? A gente se rejeita às vezes, e às vezes a gente a gente tem medo da rejeição dos outros, né? Isso interfere muito nas emoções. Eu atendo muitos pacientes da idade de vocês, né? Já atendi durante esses 7 anos das escolas aqui da região, né? E muitos deles, né, com problemas de conduta, né? Que geralmente quando vem para o atendimento é porque é muito sério, né? Então, pessoas com hiperatividade, com problemas assim de impulsividade. O que é a impulsividade? É a pessoa ela não conseguir controlar os próprios atos, né? Estar tomado pela irritabilidade, estar tomado pela digamos, não aceitação, né, de algum ambiente, de alguma lei, de alguma regra, né? E aí o que acontece, né? Isso vai virando aquele efeito que eu falei para vocês. Então, a pessoa começa a reagir de forma agressiva, né? E aquilo volta de alguma forma para a pessoa, na vida da pessoa. Então, muitas vezes essa pessoa já enfrenta algo na família, né? De rejeição, alguma coisa, né? De bom relacionamento com os pais, bom relacionamento com colegas, ou, né, alguma discórdia, alguma contrariedade, né? Então, e é difícil lidar com a contrariedade, com a rejeição. Então é preciso se amar muito para, né, a gente, porque é impossível agradar a todos, né? A gente sempre vai ter alguém que não gosta da gente, sempre vai ter alguma pessoa que não se encaixa, né? Se tem uma opinião, a pessoa tem outra, parece que não. Mas quando você vai adquirindo maturidade, você aprende a lidar com todos os tipos de pessoas, tá? Então, a autoestima, ela penetra no amago da nossa identidade pessoal, levando consigo a crença de que somos aceitos, respeitados e amados como somos, com todos os nossos sentimentos, sensações e também imperfeições. Várias pessoas passam toda a sua vida recusando encarar um vazio que tem dentro de si, um vácuo que transmite uma sensação dolorosa de algo errado e vexatório sobre si mesmas, né? Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, né? A gente tem que se aceitar com os nossos defeitos, com os nossos sentimentos, com as nossas imperfeições. Várias vezes
negativos, que os pensamentos negativos, eles são como um veneno, né, no nosso organismo. Eles vão formando o cortisol, que baixa a nossa imunidade, né? Então, às vezes a pessoa ela não compreende porque fica tão doente, porque fica sempre com essa sensação de cansado, de desanimado, de sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Por quê? A pessoa muitas vezes chega, quando você não percebe desde o início o que está te levando à negatividade, aquilo vai, né, dominando a nossa mente, né, vai virando um curto-circuito, um pensamento negativo leva a outro. Quando vê, parece que a pessoa não consegue controlar mais aqueles pensamentos negativos. E aí, né, quando às vezes pode ser tarde demais, a pessoa pode desenvolver uma depressão, você pode ficar tão ansioso que aí você pode estudar para a prova, você pode ter um trabalho importante a se fazer, mas daí dá aquele branco, né, na hora, porque você ficou nervoso, você vai fazer o vestibular, você tem que controlar o emocional. Às vezes o emocional é tão importante quanto a inteligência, né? Tem gente que tem um QI muito elevado, né? Tira 10 em tudo, né? Aí todo mundo pensa, nossa, esse cara aí vai passar no vestibular, vai né, ir super bem e tal. E aí chega na hora da prova, todo mundo passa, menos ele, né? Mas o que aconteceu, né? É porque ele ficou tão ansioso, ele criou tanta expectativa que acabou não controlando isso na hora da prova, né? Então isso eu vejo em várias coisas, né? Pessoas que vão aprender a dirigir, né? Pessoas que vão para uma entrevista de emprego, pessoas que você vai fazer, né, um trabalho importante, né? Se acaba se bloqueando porque você se deixa dominar pelas emoções. Então, assim, a gente tem que aprender a dirigir, né, esses sentimentos, buscando o autoconhecimento ali, né? Então, assim, eu faço um trabalhinho com os meus pacientes, crianças, né? Eu vou até citar aqui para vocês, que às vezes para algumas pessoas funciona, né? Então, vocês imaginarem um trem, né? Como é um trem, né? Todo mundo já viu, né? Então, um trem, ele às vezes, ele anda rápido. Como é que o trem faz? Né? Vai, né? Como o batimento do coração, né? Né? Quando você vê, ele sobe montanha, desce montanha, né? Não é assim? O nosso sentimento, as nossas emoções são parecidas, né? Por quê? A gente, às vezes, tá assim, o nosso coração tá calmo, a gente tá batendo tranquilo, e às vezes tá batendo rápido. Eu faço a dinâmica porque as crianças adoram mesmo, né? Eles dão muita risada e eles realmente levam para a vida deles, né? Então, assim, a gente tem que aprender a dirigir o nosso trem muito bem, para que a gente não saia dos trilhos, né? Porque às vezes quando a gente sai dos trilhos, fica difícil de voltar. Então, o comportamento ruim, assim como o bom, ele pode virar um hábito. E você não percebe isso, né? Então, quando você vê, é como se fosse um vício, né? Do mesmo jeito que uma pessoa tenta esconder os sentimentos, as emoções, usando uma droga, às vezes, né? Às vezes, ali o que acontece, o pensamento negativo, ele acaba sendo que nem uma droga de tão tóxico, né, que ele é para a nossa vida, né?
E aí, assim, a gente precisa de ajuda nesses casos extremos, precisa de ajuda de outra pessoa, né, da família, para a gente voltar a seguir os trilhos, né? Então, a gente tem que compreender tudo que envolve as nossas emoções, né? O que passa no meu corpo? O que passa no corpo de vocês quando vocês sentem uma emoção, né, negativa, né? Vocês sentem as mãos tremendo, mãos suando, vocês sentem coração acelerado, o corpo tenso, né? Então vocês perceberem, né, o que ocorre no corpo também é uma forma de controlar as emoções. Você vai pensar, opa, eu tô tremendo, ó como eu estou tensa, né? Então agora eu vou tentar me acalmar. Então, assim, uma das formas da gente buscar se acalmar é compreender, né, os desfechos, né, das emoções, né? Porque as emoções, elas são aparentes, né? Eu olho para cada um, eu posso ver uma emoção, né? Você olha para uma pessoa, para um amigo, para uma família, para alguém da família, você percebe as emoções através do olhar, através dos gestos, o que a pessoa está sentindo, né? Então, né, quando você se percebe, o importante é você se perceber, né? Muitas vezes é tão inconsciente, né, a emoção, que todo mundo percebe, menos você percebe o que está sentindo. Isso não pode acontecer, né? Você tem que saber, né, primeiro do que das outras pessoas, né? Então, trazer para a consciência o que se passa, né, ali, o que nos ajuda, o que nos prejudica, requer treino, né? A gente precisa sempre estar se esforçando para isso. Então, né, há pessoas que ficam a vida inteira com um problema, com um trauma e não buscam ajuda, né? Então, assim, às vezes uma coisa na infância nos machucou, nos feriu, né? Às vezes uma rejeição de um pai, de uma mãe, uma violência, um acidente, uma doença, né? Acabou nos machucando, nos ferindo. E aí, assim, muitas pessoas não buscam ajuda e vivem a vida inteira pensando naquilo, né? Ah, mas por que o meu pai não me deu atenção? Por que isso aconteceu comigo? Por que a vida é tão injusta? E algumas pessoas acabam até se revoltando, né, contra a sociedade, né? Por isso, assim, na psicologia, a gente busca não julgar as pessoas. Porque, assim, a gente não sabe o que as pessoas passaram, o que as pessoas viveram, né? Então, assim, muitas, às vezes aquela pessoa que está lá na sociedade sendo discriminada por fazer alguma coisa, é porque ela não teve, né, o ninho, né, familiar adequado, né? E como eu falei para vocês, o ser humano, ele é como se fosse um espelho, né? Às vezes ali você fala, não, eu não vou ser que nem a minha mãe, eu não vou ser que nem o meu pai, né? Eu não vou me deixar afetar por isso, por aquilo. E quando você vê, você está agindo que nem o teu pai, que nem a tua mãe, né? As crianças com probleminhas, né, que a gente vê, né, com hiperatividade, transtorno de conduta, né, a gente vê que eles querem melhorar, eles querem ajuda, né, mas às vezes a família não colabora, né? Então, e aí a criança, como é mais sensível, vocês já são praticamente adultos, né? Mas para uma criança é muito mais difícil. A criança acaba imitando os adultos que tem à sua volta. Então, é reflexo da ansiedade, dos problemas do adulto, né? Então, né,
o que acontece? Às vezes a pessoa chega lá com 30 anos, né? Por exemplo, tem um sonho, eu queria ter estudado, eu queria ter feito aula de não sei o quê, eu queria ter feito faculdade, eu queria ter tirado carteira, eu queria ter feito isso. E a pessoa, quando vê o tempo passou, ela, por causa do medo, né, da falta de enfrentar a frustração, o esforço mental, quando ela vê já é tarde demais, né? Não é que não, sempre dá tempo de se fazer as coisas, mas assim, a ansiedade, isso eu falo para vocês que os sentimentos ruins, eles são tão danosos, tão venenosos para a vida da gente, que nos impedem de desenvolver coisas maravilhosas, coisas boas, né? Porque a gente se entrava, né? A gente acaba sendo sabotado pelas emoções, pelos sentimentos ruins, tá? Então assim, gente, várias pessoas usam formas para tentar encobrir o sofrimento, né? E umas utilizam o sucesso e as realizações materiais. Outras o entorpecem com comportamento doentio. E outros recorrem a terceiros para que preencham esse buraco na alma, o que se denomina pessoas desprovidas de autoestima. Então, é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas são muito consumistas. As pessoas pensam muito em dinheiro, em status, né? E o que acontece? Isso é algo passageiro. Não é uma coisa assim que realmente traga a felicidade, né? Então a pessoa tem um descontrole emocional, né? Eu briguei com meu pai, briguei com minha mãe, eu não estou bem com a minha família, e aí a pessoa pensa assim, eu vou ir no shopping, vou gastar um monte de coisa, a pessoa fica feliz ali por umas 2 horas, acha que está tudo bem, né? Não, a gente tem que resolver os problemas, tentar solucionar e não tentar encobri-los, né, com coisas superficiais, né? Então, a gente não está dizendo que dinheiro não é importante, né? Assim, claro que quanto mais conforto a gente tem, mais fácil é de controlar o emocional, né? Então, assim, é preciso ter conforto, bem-estar, o básico, né? Assim, o emocional depende, né? Se você está com dívida, se você está com algum problema, claro que é mais difícil, né? Você fica irritado e você, né? Você não consegue controlar às vezes, porque são problemas sérios, né? Então, assim, eu diria, né, que a questão financeira, ela é fruto do controle emocional. Então, tem muita gente que quer ser rico, quer ter condições financeiras, tudo, né? E é totalmente descontrolado emocionalmente, né? Não consegue ler um livro, né? Se você não consegue ler um livro, você nunca vai ser um empreendedor. Você nunca vai montar um negócio. Porque para quem quer montar um negócio, ser rico, ter dinheiro, tem que ter paciência de ler um livro, de estudar, né? Então, de ter controle emocional. Então, vocês podem observar as pessoas bem-sucedidas na vida, né? Se você for olhar um empresário, né? Você olha o comportamento, eles são pessoas, na grande maioria, são pessoas muito queridas. São pessoas que têm habilidades interpessoais, né? Têm controle emocional e conseguem cativar, né, as pessoas. Então, né, o dinheiro, ele é fruto do teu bem-estar interior. Então, na escola, vocês não estudam para tirar uma nota, né? A escola é um exemplo, né, do que é o mundo lá fora, né?
Então, assim, lá fora, né, você não vai reprovar de ano, isso não vai acontecer. Mas você vai, se você não desenvolver um bom desempenho, você pode ser demitido, você pode não conseguir clientes, né? Então, digamos que o dinheiro seja uma nota do teu desempenho, né? Então, assim, e quanto mais a pessoa pensa, menos a pessoa tem. Então, a gente tem que focar no amor que a gente tem pelo trabalho. Por isso que quando a gente pensa em compreender tudo isso, você tem que ter um objetivo claro, né? O que eu quero para minha vida, né? Que profissão que eu vou exercer, né? O que eu vou fazer pela minha sociedade? O que eu vou fazer pela minha família? Quais são os meus princípios? Qual é o meu caráter? Eu estou sendo honesto ou eu estou mentindo para as pessoas, né? Então, assim, tudo que a gente faz volta para a gente. Então, compreender qual é o objetivo, né? Quando a pessoa tem um objetivo de vida, né? E tem amor pelo aquilo que ela faz, as coisas vão acontecendo e vão melhorando, tá? Então, assim, a autoestima, ela em suas circunstâncias tem uma relação apenas indireta. Há outro fator que determina a autoestima o tempo todo, os nossos pensamentos, né? Então, assim, isso é uma coisa que os jovens não aprendem na escola, né? Eu vou parar para pensar no meu pensamento, eu vou administrar o meu modo de pensar, né? Que matéria que ensina isso, né? Mas assim, quando você compreende, né, a sua mente, né, isso é um fato, uma coisa que todo mundo devia de saber, né, o quanto que meus pensamentos influenciam no meu comportamento, né, mais fácil vai ser de ter uma boa autoestima, né? É claro que não é fácil arrancar um pensamento ruim, né? Teoria muito mais simples, né, do que a gente viver, né? Então, assim, tem fases que você não para de pensar numa coisa negativa, naquela coisa ruim, né? Então, assim, tem que lutar muito, né, para conseguir arrancar os pensamentos que nos sabotam, nos prejudicam, tá? Há basicamente dois problemas de autoestima, o situacional e o caracteriológico. O situacional é quando assim a pessoa tem baixa autoestima só em algumas áreas, né? Então, assim, eu tenho baixa autoestima em matemática, né? Mas eu tenho uma ótima autoestima em português. Eu tenho, digamos, um professor, né? O professor, ele é um ótimo professor para dar aula. Uma ótima autoestima para ser professor. Ele é feliz na sua profissão. Mas, às vezes, na vida pessoal, ele não vai muito bem. Ele tem problemas com a esposa, com filhos, e aí ele já tem uma baixa autoestima na vida pessoal, né? Então, situacional é em determinadas áreas. Quase todo mundo tem algum problema de autoestima, né? Então, a gente tem que ver, né, quais são aonde a gente consegue ir bem e aonde a gente, né, pode melhorar, ou a gente tem, né, certas coisas a gente não tem, né, tanto talento quanto em outras, né? Então, a gente tem que identificar. E a autoestima caracteriológica. Então, essa é muito complicada. Então, assim, cada um que está escutando aqui a palestra, tenta identificar como que é a sua autoestima. Se é situacional ou caracteriológica. Situacional é mais fácil de resolver. Caracteriológica é quando a gente passa por um trauma, por um problema muito sério na nossa vida, que
nos bloqueia. A gente não pensa assim, aconteceu um problema, foi uma situação. A gente pensa assim, não, aconteceu um problema, você generaliza, como se a vida inteira não fosse boa. A pessoa cria uma identidade negativa, né? Então, o que acontece? Ela se vê de uma forma errônea, né? Então, ela pensa assim, eu sou predestinado ao fracasso, às coisas ruins, eu não devia ter, a minha família não é isso, a minha família não me ajudou naquilo. Então, assim, a pessoa fica se criticando e criando uma identidade negativa. Então, muitas vezes, a gente não se conhece, a gente não se percebe, especialmente quando a gente é jovem, né? Então, quando a gente é jovem, às vezes a gente acha que sabe as coisas, mas a gente conforme vão passando os anos, você percebe que você vai mudando, né? E quando você muda, você olha assim, nossa, mas como eu era, como eu me via, né? Então, assim, você tem que se ver de forma positiva. A gente se vê de forma mais positiva conforme a gente vai enfrentando os desafios, os sonhos, né? Os objetivos. Então, assim, se você tem um objetivo, um sonho, nunca desista dele. Porque daí, se você desistir, vai abaixar mais a tua autoestima. Cada coisa que a gente desiste, diminui a nossa autoestima. E aí, quando a gente vê, a gente está estagnado, a gente não está em movimento. Né? A gente sempre tem que estar em movimento, buscando melhorar, buscando se compreender. Tá? Então, e a fonte de autoestima, então tudo começa, gente, quando vocês são bebezinhos, né? Já desde a barriga da mãe, na gestação, né? As pessoas pensam, nossa, mas desde aí, né? Sim, gente, desde esse momento, né? Tão, né? Primórdio, né? Do nosso desenvolvimento, você já desenvolve a autoestima. Então, o bebezinho, né? Vocês que vão ser futuros pais, futuras mães, né? Vocês pensem muito bem quando forem planejar um filho, né? Porque assim, se você, só o fato de você desejar de ter uma criança, né? Se o pai e a mãe queriam ter o filho, né? Se essa criança foi bem aceita, né? Tudo isso já cria a autoestima na criança, né? Então, né? A autoestima nasce já quando ele é vulnerável, ele busca meios de satisfazer necessidades através da ação solícita do adulto. Essas necessidades vão além da alimentação e da segurança física. Para poder desenvolver uma criança, ela precisa ser reconhecida, aceita, amada incondicionalmente. Essa é uma tarefa que mesmo um pai ou uma mãe com melhores intenções nem sempre consegue cumprir. Então, né, o pai, a mãe, né, o ser humano, ele sempre erra, né? Nós vivemos errando, então assim, a gente tem que aprender a perdoar, né? Então, às vezes a gente tem uma autoestima, a gente percebe que está ligado com alguma coisa que a nossa mãe fez, com alguma coisa que o nosso pai fez, né? E aí, a gente, muitas pessoas ficam culpando, né? Culpando, mas por que a minha mãe fez isso? Por que meu pai fez aquilo? Gente, parem de ser vítimas, né? Parem de ficar jogando culpa na família de vocês. Cada um é responsável por suas atitudes. A partir de que vocês foram adolescentes, vocês já estão entrando na vida adulta. Então, assim, vocês têm que aprender a perdoar. Porque todo mundo erra. Assim como seus pais erraram, vocês também podem errar. Porque a vida, gente, a vida é uma coisa que não dá para planejar. Não dá pra gente saber o que vai acontecer amanhã.
Não dá às vezes pra gente saber o que vai acontecer daqui 2 horas, né? Então, a gente tem que viver nessas incertezas e aprender a se adaptar às circunstâncias. Então, quando a gente compreende essa incógnita que é a vida, né, a gente deixa de ficar jogando, transferindo a culpa nos outros e busca dirigir a vida sozinho, né? A gente aprende a dirigir as coisas sem depender dos outros, né? Então, gente, uma coisa bem importante ali para a gente separar bem, né? O que nos faz mal e o que nos faz bem, né? Então, assim, tudo aquilo que nos faz mal nos entrava na nossa vida, né? Nos impede de progredir, né? Então, isso que nos faz mal, a gente chama na terapia, né, cognitiva, a gente chama de um crítico patológico, né? Então, são aqueles pensamentos que você fica o tempo todo, né? Que ficam o tempo todo aqui criticando. Então, ficam dizendo, se sabotando. Não faça isso. Você pode deixar para depois, né? Não, isso não vai dar certo. Por que você vai fazer isso? Não vai te trazer benefício. Então, assim, às vezes são coisas boas, né? Por exemplo, você tem que fazer academia, né? Para manter a saúde, manter o corpo saudável, né? Se está com sobrepeso, digamos assim. Isso interfere muito nas emoções, né? Porque a pessoa se sente rejeitada às vezes, né? Por uma questão de bem-estar, né? O que os outros vão pensar, né? E daí a pessoa pensa assim, gente, eu não vou fazer academia porque as pessoas vão tirar sarro de mim, né? Porque as pessoas vão ficar me criticando, né? Vão ficar me julgando, né? E daí você fica falando isso, o que acontece? Você não faz academia. Você não busca fazer aquilo que ia te fazer bem, que ia ajudar na sua saúde, né? E aí, isso acontece com várias coisas na nossa vida. É muito mais fácil a gente aceitar aquilo que é negativo, né? E evitar uma ansiedade, né? E às vezes ninguém ia falar nada, né? Se você fosse na academia ou se você o que você fosse fazer, né? Então isso é o crítico patológico. Então prestem atenção quem está falando com você, se é o crítico patológico ou se é o desarme crítico, né? Está dando o nosso tempo, né? Sim. Você está indo sério já? Então assim, gente, aí existe o desarme crítico, né? Que são os pensamentos bons que nos ajudam a melhorar. Então você fala assim coisas para te incentivar, né? Você fala assim, não, eu vou conseguir, não interessa o que os outros vão pensar de mim, não interessa as críticas, eu vou fazer o que faz bem para a minha saúde, o que faz bem para os meus estudos. E aí a pessoa, né, tendo esse pensamento bom, ela consegue alcançar os seus objetivos. É como se fosse um anjinho diabinho falando, né? A gente sempre tem que aprender a identificar quem está conversando com a gente, tá? Então, gente, eu acho que seria isso por hoje, né? Eu vou encerrando que já deu tempo, né? Acabei falando demais, né?